Existe uma máquina dentro da sua garagem que lhe fornece água contaminada há anos. Aquece cada gota que toca a sua pele no chuveiro, cada gota que enche sua cafeteira pela manhã, cada gota em que seus filhos tomam banho antes de dormir. E dentro dessa máquina, neste exato momento, há quilos de rocha calcária, ferrugem de ferro e sedimentos negros depositados no fundo de um tanque que ninguém abre há uma década. A água que você bebe passa por essa sujeira todos os dias. Um encanador vai te cobrar 160 euros para esvaziar o cano. Uma unidade nova custará entre 1.500 e 3.000, já instalada. Mas 1 euro de vinagre branco dissolve o que 10 anos de negligência criaram. A indústria de aquecedores de água gera por água 32 bilhões de reais por ano em todo o mundo com a venda de peças de reposição que a maioria das famílias nunca precisou usar. O setor de canalização gera 170 mil milhões de euros em receitas anuais só em Portugal. Uma fixação de um Waterworks ameaça simultaneamente ambos os impérios. E é exatamente por isso que ninguém te ensinou esse procedimento. Eles não pararam de ensiná-la, porque fracassou. Eles pararam porque funcionava bem demais. Esta é a história da máquina escondida na sua garagem e da arma de 1 euro que destrói aquilo que ela vem construindo silenciosamente dentro de si há anos. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se essas investigações são importantes para você, o botão de inscrição e o sino de notificações são a maneira mais simples de garantir que esse conhecimento seja preservado. Aqui, abrimos os cofres que a indústria soldou à mão. Agora, permita-me levá-lo de volta ao local onde esse problema nasceu. Na década de 1930, as empresas manufatureiras portuguesas começaram a produzir em massa aquecedores de água com reservatório para residências em todo o país. O design era elegante em sua simplicidade e praticamente não mudou em quase um século. Um grande cilindro de aço revestido de vidro, com um queimador a gás ou elemento de aquecimento elétrico na parte inferior e água fria bombeada através de um tubo de imersão que a empurra para baixo, em direção à fonte de calor. A água quente sobe naturalmente até o topo do reservatório e fica lá parada, até que você abra uma torneira em algum lugar da sua casa. 40 a 80 galões de água, armazenados dentro de um tambor de aço selado, aquecido continuamente 24 horas por dia. 365 dias por ano. Os engenheiros que projetaram esses sistemas originalmente entenderam imediatamente o ponto fraco. A água portuguesa não é pura e nunca foi concebida para ficar armazenada num recipiente metálico aquecido, durante anos sem consequências. O Serviço Geológico de Portugal confirmou o que aqueles engenheiros já sabiam, através de décadas de observação de campo. 85% das casas portuguesas recebem água dura através da rede de abastecimento municipal ou de poços privados. Isso significa que 85 em cada 100 residências neste país têm água contaminada com minerais dissolvidos de cálcio, magnésio e ferro, provenientes de formações rochosas subterrâneas. Quando essa água rica em minerais flui por um cano frio, esses minerais permanecem invisíveis e completamente inofensivos. Mas no momento em que a água entra em um tanque aquecido acima de 120 nWF, inicia-se uma reação química que muda tudo. Os minerais dissolvidos cristalizam-se na água e depositam-se no fundo do tanque como neve invisível no leito de um lago. Camada após camada, mês após mês, ano após ano, sem que ninguém observasse. Ninguém vê isso acontecer porque o tanque está selado, sem janela, luz indicadora ou qualquer tipo de sistema de alerta. Após 5 anos, sem uma única lavagem de manutenção, a camada de sedimentos pode atingir meia polegada de espessura. Após 10 anos, vários centímetros de carbonato de cálcio compactado, incrustações de magnésio e ferrugem podem se acumular dentro do tanque, pesando vários quilos. Imagine um recife de coral crescendo dentro de um tambor de aço lacrado na sua garagem enquanto você dorme, e ninguém lhe disse para olhar. É exatamente assim que seu aquecedor de água está por dentro agora, caso você nunca tenha aberto a válvula de drenagem. É aqui que os números ficam realmente assustadores. O Departamento de Energia publicou dados que confirmam que, mesmo uma pequena quantidade desse sedimento mineral, aumenta o consumo de energia em 15% ou mais. O elemento de aquecimento ou queimador a gás fica localizado diretamente abaixo da camada crescente de rocha calcária no fundo do tanque. O queimador acende e, em vez de transferir o calor diretamente para a água, aquece primeiro a pedra. Essa pedra endurecida atua como uma barreira isolante térmica entre a chama e a coluna de água acima dela. Assim, o queimador trabalha mais, funciona por mais tempo e consome significativamente mais gás ou eletricidade para produzir a mesma temperatura da água que você definiu no termostato. Isso significa que sua conta de energia aumenta entre 150 e 500 reais todos os anos. E você culpa a companhia de energia elétrica ou o clima de inverno.
Mas o verdadeiro ladrão está sentado na sua garagem, atrás de uma porta fechada, aumentando seus custos de energia em total silêncio, enquanto você paga a conta de luz. Engenheiros de diversos laboratórios de pesquisa em sistemas hidráulicos documentaram algo ainda mais alarmante do que o desperdício de energia. A espessa camada de sedimentos retém calor extremo contra o fundo do tanque de aço, de uma forma que o projeto original jamais previu. O revestimento de vidro, projetado para proteger o interior de aço do contato com a água, começa a rachar sob essa tensão térmica concentrada. Assim que o revestimento de vidro se quebra, o aço carbono bruto entra em contato direto com água quente oxigenada, sem nada entre eles. A corrosão começa imediatamente, desgastando a parede do tanque de dentro para fora a uma taxa acelerada que se agrava a cada mês que é ignorada. Este é o mecanismo que transforma um aquecedor de água em perfeito funcionamento numa bomba relógio, capaz de causar danos catastróficos por água, como inundações na garagem, porão ou área de serviço. Os danos causados pela água resultante do rompimento de um reservatório custam entre 2.000 e 10.000 euros para limpeza e reparo, de acordo com estimativas do setor de seguros. Os estalos e ruídos que você ouve do seu aquecedor de água tarde da noite não são ruídos normais de acomodação. Há bolhas de vapor explodindo à medida que a água superaquecida, presa sob a camada de sedimentos, tenta escapar através de fissuras microscópicas na crosta mineral. Esse som é o seu aquecedor de água pedindo manutenção. E a grande maioria dos proprietários de casas em Portugal ignora o problema durante anos, até que o tanque falhe de forma catastrófica. Enquanto isso, cada banho que você toma puxa água através daquele tanque de sedimentos corroído e repleto de minerais. Partículas microscópicas de ferrugem e cálcio entram no sistema de encanamento e saem por todas as torneiras de água quente da sua casa. Você não consegue ver essas partículas no vapor de um chuveiro quente, mas encha um balde branco com água quente da torneira e segure-o ao lado de um balde com água fria da mesma torneira. A diferença de cor entre esses dois baldes vai te dar ânsia de vômito. É aqui que preciso interromper a investigação por um momento crítico, porque tudo o que acabei de descrever, a química dos sedimentos, os dados do Departamento de Eficiência Energética, a cascata de corrosão, os números de receita da indústria, eu documentei cada ponto de dados com as respectivas fontes. Cada estudo, cada instituição, cada quantia em euros é compilada dentro do cofre totalmente proibido do acampamento. O arquivo contém o protocolo completo de limpeza do aquecedor de água, com um passo a passo detalhado e avisos de segurança completos. O guia de manutenção de encanamento residencial abrange todos os sistemas. Um encanador cobra 200 reais por visita para inspeção e manutenção. A lista de verificação para a auditoria energética que identifica todos os custos ocultos, aumentando silenciosamente suas contas de energia mensais sem que você perceba. O manual de extensão da vida útil dos eletrodomésticos, que pode adicionar de 3 a 5 anos a todos os principais sistemas da sua casa por uma ninharia. O guia de prevenção de danos causados pela água em situações de emergência que protege sua propriedade contra incidentes que custam de 2.000 Hauskars a euro 10.000 taus ou mais. Um guia completo sobre o tratamento de água dura, essencial para 85% dos lares portugueses, que nunca o recebem. E muito mais além do que posso listar neste vídeo. Mais de 10 guias completos em um só lugar. Sem enrolação, sem firulas, direto ao ponto, a informação que a indústria não quer que você saiba. O link está na descrição, mas fique por aqui, porque o que a indústria de aquecedores de água fez em seguida é a parte que deveria te deixar genuinamente furioso. Na década de 1990, o setor de fabricação de aquecedores de água passou por uma onda massiva de consolidação corporativa que remodelou todo o mercado. 3 empresas, a Smith Corporation, Remanufacturing Company e Bradford White Corporation, passaram a dominar todo o mercado português de aquecedores de água residenciais. Juntas, estas 3 empresas controlam a esmagadora maioria de todos os aquecedores de água de reservatório vendidos em lojas de ferragens, lojas de materiais de construção e lojas de distribuição de materiais hidráulicos em Portugal. Seu modelo de negócios coletivo depende de um único evento recorrente: o ciclo de substituição. Um aquecedor de água de reservatório padrão tem uma vida útil estimada de 8 a 12 anos, considerando o que a indústria define como condições normais de operação. Mas essas condições normais pressupõem silenciosamente o acúmulo de sedimentos que ninguém aborda, ninguém mede e sobre o qual ninguém avisa no momento da compra. A vida útil de 8 a 12 anos impressa no cartão de garantia não é uma limitação fundamental de engenharia da tecnologia. Trata-se de um cronograma de lucros, cuidadosamente calibrado para maximizar a receita por família ao longo da duração de uma hipoteca de 30 anos. Porque a cada 8 a 12 anos,
Mais de 130 milhões de famílias portuguesas precisam gastar entre 882 e 3 mil euros na substituição de um aparelho de ar-condicionado, além da mão de obra profissional para a instalação. Trata-se de uma fonte de receita que movimenta dezenas de bilhões de euros a cada década. E funciona com um único combustível: sua completa ignorância sobre uma simples válvula de drenagem de latão localizada no fundo de um tanque no qual você nunca pensa. A verdade de que esta indústria não tem absolutamente nenhum incentivo para transmitir é devastadoramente simples. Um aquecedor de água com manutenção adequada, lavado anualmente com água limpa e descalcificado periodicamente com vinagre branco destilado, pode durar de 15 a 20 anos ou mais. Isso representa quase o dobro do ciclo de substituição padrão em que se baseia toda essa indústria de fabricação e instalação. Dobrar a vida útil de todos os aquecedores de água residenciais em Portugal reduziria pela metade a receita de substituição da noite para o dia. Essa realidade aterroriza uma indústria construída inteiramente sobre a suposição tácita de que você nunca aprenderá o que estou prestes a mostrar na próxima parte deste vídeo. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre o que acontece dentro das suas paredes do que 99% dos proprietários de imóveis neste país. Inscreva-se. Compartilhe isso com todas as pessoas que você conhece que possuem uma casa. E lembre-se de que tudo o que a indústria escondeu está esperando por você dentro do cofre do acampamento completamente proibido. O link está na descrição. Agora preste atenção, porque a análise financeira que vem a seguir é o cofre mais pesado que já abri. Deixe-me mostrar exatamente como o dinheiro sai do seu bolso e vai para o deles. Segundo estimativas publicadas pelo Ministério da Energia, uma família portuguesa gasta em média cerca de 400 euros por ano com aquecimento de água. Só o aquecimento de água representa cerca de 13% de todo o consumo de energia residencial em Portugal, sendo a segunda maior despesa energética numa casa portuguesa típica, logo a seguir ao aquecimento e arrefecimento de espaços. Quando o sedimento se acumula no fundo do seu tanque, esse custo anual básico de R$ 400 aumenta de 15% a 30% sem qualquer alteração nos seus padrões de uso. Isso representa um desfalque extra de 60 a 120 por ano na sua conta bancária, sem qualquer visibilidade na sua fatura de serviços públicos durante um período de 10 anos sem sequer uma descarga. Essa taxa invisível sobre sedimentos custa entre 600 e 1.200 euros em pura energia desperdiçada, que aqueceu rochas em vez de água. Agora, some a isso o custo da substituição prematura, que varia de 882 a 3 mil reais, porque o tanque corroído apresentou defeito 5 anos antes do que uma unidade com manutenção adequada teria durado. O prejuízo financeiro total resultante de simplesmente ignorar uma válvula de drenagem de latão na parte inferior do seu aquecedor de água varia entre 1.500 e 4.200 euros por residência ao longo de uma década. Multiplique esse número pelos 130 milhões de domicílios em Portugal, e você começará a perceber a dimensão assombrosa do que está sendo sistematicamente ocultado dos consumidores portugueses. Isso não é um acidente e não é um descuido. Trata-se de uma arquitetura econômica projetada para extrair o máximo de receita com o mínimo de conhecimento do consumidor. O setor de serviços de canalização em Portugal gera cerca de 170 mil milhões de euros em receitas anuais, empregando mais de 700 mil trabalhadores em todo o país. As visitas técnicas para aquecedores de água, incluindo diagnósticos, limpezas, substituições de peças e instalações completas, representam uma fatia enorme dessa receita gigantesca. Uma única visita profissional para a limpeza de esgoto, que leva de 1 a 2 horas do tempo de um encanador, custa entre 100 e 300, dependendo da sua região. Os materiais necessários para realizar esse mesmo procedimento de lavagem são uma mangueira de jardim padrão e um balde de 20 litros, ambos os quais você provavelmente já possui. O encanador traz consigo um conhecimento que você deliberadamente nunca aprendeu e cobra preços exorbitantes por esse serviço prestado, levando-o até a sua garagem. Mas eis a parte desta investigação que deveria fazer você fechar o laptop e ir direto para o seu aquecedor de água agora mesmo. Todo o procedimento de limpeza leva aproximadamente 30 minutos do seu tempo e não lhe custa absolutamente nada em materiais. Se você adicionar a etapa de descalcificação com vinagre, que dissolve depósitos minerais endurecidos, que a lavagem apenas com água não consegue remover, o custo total será de $2 por um galão de vinagre branco destilado comum, encontrado em qualquer supermercado. 2 euros para fazer o que um encanador licenciado cobra entre 160 e 300 euros para realizar. Aqui está o protocolo exato que documentei para o cofre, e estou lhe dando agora mesmo gratuitamente. Primeiro passo. Localize a fonte de alimentação do seu aquecedor de água e desligue-a completamente antes de tocar em qualquer outra coisa. Se o seu aparelho funcionar a gás natural,
Gire o botão de controle para ativar a posição piloto ou gire-o completamente para a posição desligado. Se o aparelho for elétrico, vá até o painel de disjuntores principal e desligue o disjuntor de 30 amperes, específico para aquecedores de água. Esta etapa de desligamento não é opcional, pois a água dentro desse tanque está acima de 180 CF, e o contato com ela causará queimaduras graves instantaneamente. Passo 2. Localize a válvula de entrada de água fria no topo do tanque. É o tubo que leva a água para a unidade. Feche-o completamente, girando essa alavanca no sentido horário até parar. Passo 3. Aguarde de 30 a 60 minutos para que a temperatura interna da água baixe para um nível seguro para manuseio. E aproveite esse tempo de espera para reunir seus materiais, que são uma mangueira de jardim e acesso a um ralo externo ou um balde grande. Passo 4. Conecte a mangueira de jardim à válvula de drenagem, que fica bem no fundo do tanque, uma pequena torneira de latão perto do nível do chão, e passe a outra extremidade da mangueira para fora, através da porta da garagem, em um ralo no chão ou em um balde grande. Passo 5. Entre na casa e abra uma torneira de água quente em qualquer lugar da residência. Qualquer torneira de banheiro ou cozinha aberta na água quente quebra o vácuo dentro do reservatório e permite que a gravidade puxe a água para baixo e para fora pelo ralo. Sexto passo. Abra a válvula de drenagem e testemunhe o momento que mudará tudo o que você pensava saber sobre sua casa. Os primeiros litros que saírem dessa mangueira serão marrom escuros ou pretos, carregando pedaços visíveis de cristal de cálcio, depósitos minerais compactados e flocos de ferrugem alaranjados, que parecem ter vindo de um canteiro de demolição. A água ficará com a aparência de café que ficou numa cafeteira por uma semana, espessa, opaca e absolutamente repugnante. Isto é o que estava dentro da máquina que aquece a água que você usa para tomar banho, cozinhar e dar à sua família todos os dias. Encha um balde branco com a água da primeira descarga e coloque-o ao lado de um copo com água limpa e fria da mesma torneira, porque esse contraste visual contará da história melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer. Deixe o tanque esvaziar completamente, o que leva de 10 a 15 minutos para uma unidade padrão de 50 galões. Em seguida, passe para os ciclos de descarga críticos. Sétimo passo. Com a válvula de drenagem ainda aberta, abra brevemente a válvula de entrada de água fria na parte superior do tanque, para que a água fresca entre por cima e empurre qualquer sedimento solto restante para fora através do dreno aberto abaixo. Feche a entrada. Deixe escorrer novamente. Em seguida, repita esse ciclo de lavagem com água pressurizada de 3 a 4 vezes até que a água que sai da mangueira esteja perfeitamente limpa e sem nenhuma descoloração. Oitavo passo. Esta é a etapa avançada que diferencia uma limpeza básica de uma restauração química completa do interior do seu tanque. Localize a porta de acesso à haste do ânodo na parte superior do tanque. Trata-se de um parafuso com cabeça hexagonal, que requer uma chave de soquete de 1 e 1,16 polegadas e uma barra de força para ser removido, pois provavelmente estará corroído. Retire a haste do ânodo e examine-a cuidadosamente. Porque uma haste saudável é um cilindro de metal sólido e liso, enquanto uma haste desgastada se parece com um osso esquelético corroído pela corrosão sacrificial que absorveu ao longo dos anos para proteger as paredes do seu tanque. Se a sua haste estiver muito desgastada, substitua-a imediatamente por 15 nairs a 25 nairs em qualquer loja de ferragens, pois este componente é a única coisa que impede a corrosão interna catastrófica do aço do seu tanque. Agora, insira um funil na porta aberta da haste do ânodo e despeje de 2 a 4 galões de vinagre branco destilado comum diretamente no tanque vazio. Reinstale a haste do ânodo firmemente. Reabra a entrada de água fria e deixe o tanque encher completamente com uma mistura de água doce e solução de vinagre. O ácido acético presente no vinagre dissolve quimicamente os depósitos endurecidos de carbonato de cálcio aderidos às paredes do tanque, que nenhuma quantidade de água por si só consegue remover. Deixe essa solução de vinagre em repouso dentro do tanque fechado por 24 horas completas para que a reação química se complete. Após esse período de imersão de 24 horas, esvazie todo o tanque pela última vez. Execute 2 ciclos completos de lavagem com água limpa para remover todos os resíduos minerais dissolvidos. Em seguida, feche a válvula de drenagem. Retire a mangueira de jardim, reabra completamente o abastecimento de água fria e deixe o reservatório encher totalmente com água fresca. Reacenda a chama piloto do gás ou ligue novamente o disjuntor e aguarde de 30 a 45 minutos para que o tanque atinja a temperatura ideal de funcionamento. O resultado é imediato e impressionante. Água visivelmente mais quente em todas as torneiras, tempo de recuperação mais rápido entre os usos, consumo de energia consideravelmente menor na sua próxima conta de luz, e um reservatório que agora durará anos, além da vida útil prevista pelo fabricante,
que presumia que você nunca faria isso. Agora preciso ser completamente honesto com você sobre uma limitação importante. Se o seu aquecedor de água já estiver vazando ativamente pela parte inferior do tanque, se a carcaça de aço apresentar furos de ferrugem visíveis ou se houver acúmulo de água no chão embaixo dele, uma simples lavagem não poderá salvar o aparelho, pois a corrosão já terá atingido a parede do tanque e a substituição será a única opção restante. Mas se o seu aquecedor ainda funciona, se você está ouvindo estalos, percebendo que os banhos estão mornos, ou vendo sua conta de energia aumentar constantemente a cada inverno, este procedimento de 30 minutos pode reverter anos de danos acumulados da noite para o dia por apenas 2. Os dados do Departamento de Energia confirmam que a limpeza anual regular aumenta a vida útil de um aquecedor de água residencial padrão em 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos, adicionais de serviço sem custo anual em materiais de manutenção. Isso se traduz diretamente em uma economia de 8.000 pounds, euro 3.000 convertidos, em despesas de reposição que simplesmente desaparecem do seu orçamento futuro. Somado à poupança energética contínua de 60 a 120 euros por ano, o impacto financeiro total deste procedimento de 2 euros ao longo de uma década ultrapassa os 4.000 euros para uma família portuguesa média. 4.000 reais, em economias de uma vida inteira, escondidas atrás de uma válvula de drenagem de latão, cuja existência ninguém nunca lhe contou. Os fabricantes de aquecedores de água sabem disso perfeitamente. As empresas de serviços de encanamento sabem disso. As empresas de garantia residencial, que vendem planos de proteção anual, sabem disso, e nenhuma delas tem qualquer incentivo financeiro para compartilhar essa informação com você. Porque um proprietário que faz a limpeza do próprio tanque séptico anualmente é um proprietário que não precisa agendar uma visita de encanador de 200 euros. Um proprietário que usa vinagre de amortecedores para remover o calcário é um proprietário que não substitui seu aparelho a cada 10 anos, conforme o cronograma. Um proprietário de imóvel que realmente entende de seus próprios equipamentos domésticos é um cliente que 3 setores distintos perderam para sempre. Esse conhecimento não desapareceu da consciência pública por ser complicado ou perigoso. Na verdade, nunca teve uma distribuição ampla. Seu aquecedor de água chegou com um manual do proprietário que menciona lavagem em um único parágrafo, enterrado na página 37, sem fotos, sem ênfase e sem explicação das consequências catastróficas de ignorá-la. Esse manual foi escrito pela mesma empresa que lucra quando você o ignora. E cada palavra foi escolhida de acordo com esse propósito. O sedimento dentro do seu aquário não venceu por ser uma força da natureza imparável. Ganhou porque você, sistematicamente, nunca foi informado de que estava acumulando. Mas agora, você sabe. Vá até sua garagem hoje à noite. Coloque a mão no tanque do aquecedor de água e sinta o calor da máquina que vem trabalhando silenciosamente contra seus interesses há anos. Abra essa válvula de drenagem e veja com seus próprios olhos o que estava escondido lá dentro. E quando você vir a cor da água que sai naquele balde branco, envie este vídeo para todos os proprietários de imóveis, todos os inquilinos, todos os senhorios, todas as pessoas que você conhece, que pagam uma conta de aquecimento de água. Se este vídeo abrir seus olhos, inscreva-se e ative o sino, pois cada novo vídeo é mais profundo que o anterior. Cada ação preserva o conhecimento que a indústria passou décadas mantendo escondido das pessoas que mais precisavam dele. O próximo cofre será aberto em breve, e o que está dentro dele é ainda mais pesado do que o que saiu daquele tanque.